Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. E hoje eu vou te dar a aula mais completa que você já viu aqui no YouTube sobre ETF dos Estados Unidos, tá? Eu vejo muita gente com dúvida aí, né? Leandro, vale a pena investir nos ETFs? O que eu preciso saber? Como eu faço a escolha de um ETF americano? Pode ter certeza que essa aula aqui vai ser muito completa e você vai sair daqui sem dúvida, com certeza preparado para fazer a escolha do seu ETF. Então fica comigo nesse vídeo. Olha só, o que nós vamos tratar nesse vídeo aqui? Primeiro, vocês sabem, você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu não gosto muito de ETF, eu sempre falei isso aqui para vocês. E eu vou falar nesse vídeo aqui alguns pontos que eu vejo assim como negativo quando a gente fala de ETF. Só que nessa semana aí eu resolvi, nas últimas semanas aí, eu resolvi fazer um estudo bem intenso, bem aprofundado aí sobre os ETFs. E eu descobri que, apesar dos poréns aí, né, dos pontos negativos, existem sim bons ETFs para a gente ter em carteira, para a gente investir. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para você quais são esses pontos negativos para que você consiga descartar a maior quantidade possível de ETF e realmente só selecionar os bons. E eu vou mostrar o passo a passo para que você consiga ir lá fazer o filtro e o que você precisa olhar para identificar um bom ETF de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com a necessidade da sua carteira. Então tudo isso você vai aprender aqui hoje, tá? Agora, olha só, eu não tinha intenção nenhuma em ter ETF na minha carteira, mas eu acabo fazendo esses estudos assim para trazer a informação aqui para vocês, para ter mais propriedade, mais embasamento para trazer o conhecimento aqui para vocês, né? E nesse estudo eu acabei descobrindo que tem alguns ETF interessantes e eu decidi ter também ETF na minha carteira. E eu decidi que eu vou ter, a princípio, depois pode ser que eu mude de ideia, porque a gente vai evoluindo, vai estudando, vai sempre se desenvolvendo, né? E trazendo novos pensamentos em relação aos nossos investimentos. E a princípio eu decidi que eu quero ter 2 ETF em carteira. Eu vou ter um de ações, tá? E eu, no primeiro momento aí eu vou focar no mercado dos Estados Unidos, porque tem ETFs globais também. E depois eu quero ter também um ETF de fundos imobiliários americanos lá, que são os REITs, beleza? Então eu vou colocar esses dois a princípio na carteira. Olha só, por que a gente tem que saber fazer esses filtros, né? Porque, não sei se você sabe, mas lá nos Estados Unidos tem quase 3.000 ETFs à nossa disposição. Aqui no Brasil é uma vergonha, não tem praticamente nenhum, né? É bem difícil você encontrar um bom aqui. Mas lá nos Estados Unidos tem quase 3.000. E aí, como que você pega numa prateleira de 3.000 opções, você seleciona um ou outro ali que faça sentido para você? Isso aí você precisa aprender. Beleza, como eu decidi fazer o aporte em um ETF, eu vou aportar ele aqui já, vou junto com vocês mostrar como que eu faço o aporte, né? Até porque todos os meses eu venho aqui, se você está aqui pela primeira vez, você já fica sabendo disso, eu venho aqui e eu invisto nos Estados Unidos os dólares que o YouTube me paga, tá? Então o YouTube me pagou uma grana aí esse mês também, e eu já vou pegar e já vou investir logo nesse ETF. Então eu já vou dar a partida investindo nesse ETF, e depois que eu investir, eu vou mostrar para vocês todos os motivos pelos quais eu escolhi esse ETF e eu vou ajudar você a escolher o seu. Então vamos aqui para a tela fazer esse investimento junto comigo. Bom, a primeira coisa que eu gosto de dar uma olhada, quanto que eu tenho disponível, né? Então veja que aqui eu tenho um histórico de pagamento do YouTube, né? Então em setembro eu recebi $1.000 do YouTube, 1.095, outubro 712, varia nisso aí o que eu recebo do YouTube, tá? Em dezembro sempre tem um delay, né? Eu tô fazendo esse aporte aqui em fevereiro, tá? E essa grana aqui que eu estou investindo agora é a grana que eu recebi do YouTube em janeiro. Só que o fechamento foi em dezembro, então sempre tem 2 meses de delay, tá? Então o que eu vou investir agora é a grana que eu recebi em dezembro, que foram $1.050 praticamente. É isso que eu tenho disponível. Eu já transferi isso aqui para minha conta, então, na Avenue, que é a corretora que eu faço meus investimentos. Tinha alguns dólares lá que eu já recebi de dividendos, então eu tenho aqui disponível na minha conta da Avenue $1.100 para fazer esse investimento, tá? Beleza, então eu vou lá. Eu venho aqui em operações e eu já vou pesquisar aqui, eu vou incluir o ativo que eu quero investir. O ativo, gente, vai ser o VTV, beleza? E eu vou explicar todos os motivos pelo qual eu vou investir nele. Beleza, eu já entrei aqui no VTV e eu vou fazer o aporte dessa grana que eu tenho. Então olha só. Eu vou colocar o valor que eu tenho disponível aqui, que são $1.100, né? No fracionado daria 8,74, então eu vou comprar 8 ativos. 8 cotas dele, que vai dar lá $1.006, beleza? Comprar.
Ó, já apareceu os dados de compra aqui, agora eu cadastro isso aqui na planilha. Lembrando que se você quiser investir através da Avenue, tem o meu link de convite, que eu deixo o link aqui na descrição, tá? Então agora eu vou para a planilha para fazer esse cadastro aqui. Aqui eu já estou com a planilha da estratégia de 500 pratos que eu uso para fazer o controle dos meus investimentos. Veja que aqui na planilha eu tenho uma soma ideal aqui de 80%. Por quê? Porque eu ainda preciso inserir mais ativos na carteira. E eu decidi hoje inserir um ETF, então esse ETF eu pretendo manter um peso de 10% nele. Depois eu quero colocar mais um ETF de imóveis com 10% também, e aí eu vou fechar os 100% do peso ideal, tá? Então eu vou lá em ETF aqui, ó, e faço o cadastro desse ativo. É o VTV, hoje é dia 26/2, eu fiz uma compra de 8 ativos, o preço em dólar eu paguei $125,22 foi o que eu paguei, e o câmbio hoje tá 5,58, tá? Beleza, taxa em dólar, como eu passei um pouquinho mais alto o valor aqui, deu 4,5 dólares ali a corretagem. Beleza, tá feito o cadastro aqui, agora eu volto aqui em patrimônio e já apareceu aqui, ó, VTV, beleza, tudo certinho, a quantidade R$5.598, a planilha já converte para reais, e já apareceu aqui como vai ficar dentro da minha carteira a distribuição. Essa planilha, lembrando que para você ter uma cópia dela, você sendo aluno da área de membros 500 pratas e do curso 2.0, você recebe a cópia sua da planilha, tá? E a nossa área de membros, ela vai fechar agora, a gente vai encerrar as inscrições por tempo indeterminado aí, até domingo. Então, se você quiser fazer parte da nossa área de membros, ainda tem até domingo para você entrar lá, beleza? Então tá feito o aporte aqui, já aportei, já cadastrei na planilha e agora eu quero conversar com você um pouquinho sobre os ETFs. Olha só, a primeira coisa que você precisa saber é por que eu não gostava muito dos ETFs e ainda tenho assim um pezinho atrás com eles, né? Porque o que você precisa entender é o seguinte, um ETF, ele apenas segue um índice, e eu vou mostrar isso aqui para você quando a gente for fazer a análise aqui para escolher. Ele simplesmente segue um índice. E tem muitos índices por aí que são cálculos bobos, né? Então, por exemplo, tem índice lá que, vamos selecionar aqui somente as empresas que cresceram dividendos por 10 anos consecutivos e com maior valor de mercado. Pô, mas uma empresa crescer dividendos por 10 anos consecutivos, tudo bem, geralmente são empresas boas. Mas qual é a garantia de que ela é uma empresa boa? Não sei, porque o que eu preciso entender é da onde vem esse dividendo, veio de lucro, porque às vezes a empresa ela está descapitalizando aos poucos e ela vai fazendo distribuição de dividendos. Várias coisas podem acontecer para um dividendo crescer. Então, tem índices que têm assim, métricas muito superficiais para montar uma carteira. E esse índice aí pode ser que tenha um ETF replicando ele. Então, isso não é legal. Agora, outra coisa importante. Um ETF, ele gira muito a carteira, porque ele respeita um índice e esse índice tem uma composição baseada nas suas métricas. E se uma empresa que está dentro do índice, ela perde esses critérios, ela sai do índice. E o ETF também tira essa empresa da carteira porque ele simplesmente está replicando esse índice. Então muitas vezes você acaba saindo da carteira do ETF empresas que a gente não gostaria que saíssem, empresas que a gente gosta, né? Imagina que você investe num ETF que tem a Apple lá dentro, você adora a Apple. De repente a Apple, em um ano, ela perde uma das características que faz com que ela esteja nesse índice, ela vai sair fora da carteira. Então isso não é legal, porque acaba saindo algumas empresas contra a nossa vontade. Outra coisa, como os ETFs costumam ter muitas empresas em carteira, às vezes tem ETF com mais de 1000 empresas, você não tem como conhecer as empresas que compõem a carteira do ETF. Então você precisa, não tem escapatória, você precisa confiar no índice, tá? Você precisa confiar na forma que o índice é calculado e na forma que ele faz a seleção desses ativos. Porque não tem como você acompanhar as empresas que estão ali, né? Imagina você investir num ETF que rastreia um índice com mais de 1000 ações na carteira. Como é que você vai conhecer essas empresas? Não tem como, tá? E outra coisa que eu vejo assim como um ponto um tanto negativo é que nós que somos investidores de longo prazo, a gente sabe que algumas empresas elas passam por um período de dificuldade que às vezes é um período de transformação. Então às vezes tem uma empresa que ela vai super bem, vai crescendo e ela chega num patamar que ela pensa assim, cara,
Nós estamos numa posição de ampliar mais. Vamos crescer, vamos comprar uma filial, vamos construir uma filial, vamos fazer um empréstimo para isso, vamos apertar nossas margens, contratar mais pessoas. Então a empresa ela dá uma queda, que tudo isso foi premeditado, ela entra no negativo, às vezes ela faz mais dívida, mas é um passo que ela dá para conseguir, ela mete a cara, vamos dizer assim, né, para conseguir se alavancar e lá na frente ser uma empresa muito maior. E quando você tem essa empresa em carteira e você acompanha isso acontecendo, muitas vezes esse momento que a empresa dá essa decaída para depois retomar é o momento ideal para você aportar nessa empresa. E você monta a posição a preços melhores. Quando essa empresa começa a regular a dívida, começa a vir o resultado desses investimentos, ela decola com seus resultados, com o preço e você está posicionado dentro. Se essa empresa ela está no índice, muitas vezes quando ela entra nesse período de investimentos que ela decai um pouco aqui, ela perde os critérios para compor esse índice e no momento que deveria estar sendo investido, o índice tira ela da carteira e tira com o preço caindo geralmente, tá? E depois, quando que ela vai entrar na carteira de novo? Quando o preço dela já está subindo, porque é quando as coisas voltaram a dar certo. Então isso faz com que um índice muitas vezes se comporte como um investidor iniciante, né? Que ele rastreia às vezes a tendência pelo preço, quando as coisas estão ruins na empresa, mas você tem previsão de que vai melhorar, é o momento de comprar e o índice vende. E o contrário também. Então são pontos negativos aí que eu vejo em relação aos ETFs. Agora, não é por conta disso que não exista bons ETFs, porque existem ETFs lá dos Estados Unidos que seguem índices com excelentes métricas, que você olha assim, caramba, cara, o critério que os caras estão usando para montar a carteira faz sentido, então inclusive tem a ver com a minha estratégia. Então é isso que eu levo em consideração na hora de escolher um índice. Porque, olha só, dá uma olhadinha aqui na tela aqui. Ó, então aqui eu estou no site da Vanguard, que é a gestora que está por trás do ETF que eu decidi investir aqui hoje, que é o VTV. Lembrando, isso aqui não é recomendação, né? Muito pelo contrário, eu mostro os argumentos aqui para que você, inclusive, discorde de mim ou concorde e consiga achar aquele que é ideal para você e não simplesmente copiar o que eu estou fazendo, beleza? Que tá cheio de gente aí copiando o que os outros fazem. Mas será que o que eu estou fazendo aqui é ideal para você? Talvez você vai entender o porquê eu fiz, vai dizer, não, pô, isso aí faz sentido pro Leandro, mas para mim não faz sentido. Para mim eu preciso de outro e é isso que eu quero que você sempre aprenda, que os alunos 500 pratas aprendam, beleza? Então olha só, o VTV, ele é um ETF da Vanguard. Isso aqui é importante também, porque a Vanguard é uma excelente gestora. Você tem que ver quem que vai receber o dinheiro desses investidores todos e montar essa carteira para replicar um índice. Dá uma olhadinha. A Vanguard é uma das maiores gestoras dos Estados Unidos, então eu já fico confortável por isso. Agora, o que o VTV faz? Olha aqui, gente. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu vou falar nesse vídeo. Benchmark. Benchmark é o índice que esse ETF aqui vai seguir. Qual é o benchmark dele? Índice CRSP US Large Cap Value. Então, esse índice aqui da CRSP, que eu já vou falar mais dele, é o que o VTV vai seguir. Então, a Vanguard, ela não tem interferência nenhuma na escolha das ações. Veja a diferença de um ETF para um fundo de ações. Porque um fundo de ações tem um gestor. O gestor ele vai lá, faz a análise dele e ele chega à conclusão, não, essa empresa aqui é a empresa que eu tenho que colocar na carteira do fundo. Opa, essa outra também. Está muito atrelada essa carteira à cabeça do gestor. Agora, o VTV não tem um gestor da Vanguard dizendo compra essa, compra aquela. Não. O gestor, ele simplesmente está acompanhando o que acontece no índice CRSP US Large Cap Value e ele simplesmente replica essa carteira. Opa, entrou para o índice a empresa tal com peso de 1%. O que a Vanguard faz? Compra 1% daquela empresa. Replica exatamente o índice. Então veja aqui, tudo bem, você vai estudar a Vanguard, você vai estudar um pouquinho sobre o VTV, mas o que você vai gastar tempo estudando, eu diria que 90% do seu estudo tem que ser em cima do índice CRSP US Large Cap Value. É isso aqui que vai montar a carteira que você vai investir. E isso aqui é com qualquer ETF. Eu vejo as pessoas estudando o ETF, estudando a gestora, e as pessoas não falam do índice que esse camarada vai seguir. Beleza? Então, esse é o erro.
O que eu fiz aqui então, antes de decidir escolher esse ETF? Eu entrei no site da CRSP, que eu tenho aqui, ó. Olha só, CRSP. O que é a CRSP para você entender? É uma empresa que tem aí já mais de 50 anos, que eles fazem pesquisa acadêmica em cima do mercado financeiro e eles criam métricas de tendência de preço, tendência na economia em geral. Eles têm vários índices, várias métricas. Os índices da CRSP é usado por diversos bancos nos Estados Unidos, é inclusive usado pelo Banco Central dos Estados Unidos. O Fed usa índices da empresa CRSP. Várias universidades dos Estados Unidos usam os dados da CRSP para pesquisa. Então é uma instituição que ela está há mais de 50 anos já aprimorando as técnicas de estudar as tendências do mercado para conseguir entender para que lado vai, né? E aí, olha que interessante, aqui no site da CRSP, entre tantos índices que eles têm, eles criaram o CRSP US Large Cap Value, que é o índice que eu vou investir através do fundo VTV, que é do ETF VTV, que é gerenciado pela Vanguard, beleza? Mas eu estou investindo nesse índice aqui. E aí, o que fala nesse índice aqui? Olha só, aqui ó, crescimento futuro de longo prazo em lucro por ação. Na estratégia 500 pratas, o que eu sempre falo para os alunos? O que importa não é o preço que a ação está sendo negociada, o dividendo que a ação paga. O que importa no final do dia é o lucro que essa empresa está entregando. Porque uma empresa, se ela distribui dividendo sem lucro, esse dividendo não se sustenta. Se ela tem lucro e não distribui dividendo, ela vai fazer caixa. Se ela faz caixa, cresce o valor patrimonial, o preço sobe, você cresce junto. Então, no final das contas, o mais importante de tudo é lucro. E é por isso que as pessoas dizem, mas a sua estratégia é de dividendos, por que você não investe nesses ETFs de dividendos? Porque muitas vezes o ETF ele tem o critério que as 10 maiores pagadoras de dividendos e valor de capital. Porra, mas da onde que vem esse dividendo? Às vezes eu não tenho essa informação, então é muito superficial o índice. Eu não consegui encontrar um ETF de dividendos que eu conseguisse confiar no índice. Agora, é claro que aqui eu estou falando das métricas que a CRSP faz, mas eu gastei algumas horas estudando essa empresa para entender como que eles chegaram nesses softwares e algoritmos que conseguem entender as tendências do mercado, e é fantástico. Se você tiver interesse, gaste um tempinho entendendo a CRSP, se você não gosta desse índice, mas procure entender qual é o estudo que existe por trás da composição do índice que você está seguindo através do ETF que você vai colocar em carteira, beleza? E eu cheguei à conclusão que os caras são bons, os caras da CRSP, tá? Então, eles rastreiam o crescimento futuro do lucro por ação. Aí veja que interessante, porque na estratégia 500 pratas, o que eu observo, né? Eu procuro empresas que ela tem tendência a crescer o lucro. E aqui eu encontrei um índice que rastreia empresas que têm tendência a crescer o lucro. Mas esse lance de crescer o lucro, ele está muito relacionado com a cabeça do investidor, do gestor. É o que a gente acha pelas características da empresa, pelos projetos que a empresa está apresentando. Agora, geralmente, quando uma empresa ela cresce o seu lucro, ela diminui a sua dívida, ela aumenta o seu caixa, ela aumenta o seu valor patrimonial, antes disso, a empresa ela apresenta alguns comportamentos que são comuns. E esses comportamentos, a CRSP ela rastreia. Então, antes de a empresa crescer os seus lucros, eles já estão fazendo um rastreamento, entendendo, olha, essa empresa ela está seguindo caminhos que tudo indica que vai ter um crescimento de longo prazo. Por quê? Porque 60%, 70%, 80% das empresas que no passado seguiram esse caminho tiveram esse crescimento. Então, os mecanismos, os softwares da CRSP identificam isso, beleza? O que mais? Crescimento futuro de lucro de curto prazo, lucro por ação. Crescimento histórico de 3 anos passados, o lucro por ação que teve. Crescimento histórico em 3 anos de vendas por ação, a receita que essa empresa teve. Então, os computadores vão pegando tudo isso aqui
para indicar algumas ações baseadas nessas métricas. E o investimento atual, né, em relação aos ativos que a empresa tem, e também o retorno sobre os ativos, que seria o ROI, o ROA, né? Então, veja que essas métricas aqui fazem com que a empresa receba uma pontuação para entrar no índice, mas ela ainda não entrou. Depois eles classificam o quê? Isso aqui seria potencial de crescimento, tá? Então é um peso que a CRSP dá nesse índice. O outro potencial é o valor da empresa, se ele está descontada em relação às suas médias, tá? E aí ela usa a métrica como o preço do valor patrimonial, né, book to price, a relação de preço sobre lucro futuro, aqui está meio estranha a tradução, mas é como o PL, né, o histórico do preço de lucro, a relação dos dividendos pelo preço da empresa, ou seja, o dividend yield, e o sales to price ratio, que é a taxa de vendas pelo preço, né, a taxa de receita da empresa pelo preço que a empresa é negociada. Então são alguns indicadores aí que a empresa, que o índice mede só para ver se ela está descontada em relação ao preço. Mas o que mais me agradou foi entender isso aqui. Eu gastei algumas horas para entender como eles acham, porque, poxa, quando um gestor diz, a empresa vai crescer tantos % ao ano, beleza. Agora, aqui não tem um gestor, um índice, existe um software fazendo essa pesquisa. Quais são os critérios? E é muito interessante, eu não vou falar aqui como eu cheguei nisso nesse vídeo, porque é aprofundado, né? Mas vale a pena a pesquisa. Então veja que esses foram os argumentos pelo qual eu coloquei o VTV na carteira. Agora, beleza, como que eu fiz essa seleção? Eu usei, por exemplo, aqui, ó, o ETF Screener, né? Então, aqui no site da Seeking Alpha eu consigo fazer essa seleção. Ó, se eu coloco todos os ativos aqui, eu estou falando de 2.250 ETFs. Eu comecei selecionando somente aqui nos Estados Unidos e empresas, tá? Equity Estados Unidos. Caiu para 718. Depois, eu não quero investir em ETF muito pequeno, então eu preferi aqueles que têm uma captação de mercado aí acima de 5 bilhões de dólares. Já caiu para 93. E como a minha estratégia é de renda, recebimento de dividendos, eu subi aqui para 2% de dividendos. Isso já caiu para 21, tá? Dentro desses 21, eu fui fazendo a minha pesquisa lendo um por um. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, no XLE, tá? Eu cliquei aqui em XLE, já apareceu aqui no Seeking Alpha. Eu vou lá embaixo, o que eu preciso... Claro, eu posso dar uma olhada aqui no histórico do fundo, tá? Do ETF, mas o que eu preciso estudar? Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Energy Select Sector Index. O que é isso aqui? O fundo procura acompanhar o desempenho do Energy Select Sector Index. Ou seja, esse é o índice que ele acompanha. É esse índice que eu vou estudar, porque a carteira vai ser formada por esse índice. O XLE ele só vai replicar. Então eu já dou logo aqui, ó, clico com direito aqui e dou um pesquisar no Google. Ó, já apareceu aqui, tá? O histórico, inclusive, desse índice, né? E aqui tem alguns sites aqui, ó. Provavelmente é esse aqui, ó, da S&P Dow Jones Índice, beleza? Tá aqui, ó, Energy Select Sector. É isso aqui que eu vou ter que estudar. Então aqui eu já tenho algumas informações sobre o índice e tem materiais aqui, olha só, metodologia. É aqui que eu preciso entender como a minha carteira vai ser formada. E se você achar que faz sentido para você, pronto, você acabou de descobrir que o XLE é o ETF ideal para você ter em carteira. Então eu espero que aqui nesse vídeo, agora nessa aula, você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se essa aula foi útil, não esqueça de deixar o seu joinha aqui, se inscrever no canal, tá? E eu espero que você tenha entendido como funcionam os ETFs, o que eu penso a respeito dele, como você vai fazer a seleção para colocar na sua carteira. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, eu te vejo no próximo vídeo. Fui!